Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta terça-feira, hoje dia 26 de janeiro. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia, Nayara Moura, bom dia, professor Haroldo, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara Moura, bom dia ao Lúcio Sorge, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores, uma excelente terça-feira a todos. Vamos embora. Vamos embora, excelente terça-feira e claro que a gente conta com a sua participação sempre aqui no A Notícia de Frente, seja também um dos nossos comentaristas, mande sua mensagem, já está chegando mensagem aqui de bom dia, já tem gente aqui, inclusive fazendo perguntas se é verdade, se é mentira. Daqui a pouco a gente vai aí ao WhatsApp, a participação dos nossos telespectadores. Eu quero começar uma notícia de frente hoje, indo aqui para o GD, para o portal Gazeta Digital, para falar de uma situação, olha, que a gente acha que já viu de tudo, que tem gente aí que tem discernimento, vê a notícia e tenta pisar um pouquinho no freio, né? Mas não. Magistrados são flagrados dirigindo e fazendo sobrancelhas durante a audiência. Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi flagrado dirigindo carro durante a audiência realizada via YouTube nesta quinta-feira. Na última, né, que foi dia 21. Na mesma transmissão, a desembargadora apareceu no vídeo fazendo as sobrancelhas. A live que foi disponibilizada no canal do Judiciário no YouTube mostra aí os momentos. Olha ali, ali no cantinho, um dirigindo e bem abaixo dele a Serli, né, Serli Alves, fazendo as sobrancelhas. Depois a gente volta mais um pouquinho, que dá para ver novamente o vídeo. Deixa eu ver aqui. A live que foi disponibilizada no canal do Judiciário no YouTube mostra o momento em que Disseu Santos e a Serli Alves, é Serli mesmo, Alves, participavam da audiência juntos, ó, um embaixo do outro, tá vendo? Um desembargador dirigindo ali e ela fazendo a sobrancelha bem abaixo. Além de Dirceu e da desembargadora, também estavam na live João Ferreira Filho, Sebastião Barbosa Faria, Antônia Gonçalves, Marilzen Adário, Nilza Maria de Carvalho, Rubens de Oliveira Santos e Carlos Alberto Alves da Rocha, que é o ex-presidente do TJ. No vídeo, a desembargadora inicialmente está com a câmera desligada, contudo, no momento que é citada pelo magistrado Rubens de Oliveira, ela tem que ligar a câmera e aparece sendo tratada por uma profissional de estética. Com a câmera ligada a todo momento, o desembargador Disseu dos Santos aparece no vídeo com o celular abaixo do pescoço e dentro de um veículo. Na gravação, a todo momento, ele divide a atenção com a chamada e a paisagem à frente do seu rosto, apontando que o veículo então está em movimento, hein, gente? E a sessão julgava a ação movida contra a concessionária Águas Cuiabá. E aí, como a gente mostrou o trecho do vídeo aí, com a palavra o CNJ, Lúcio. Conselho Nacional de Justiça? Olha, antes é preciso perguntar o seguinte, né? O magistrado vai falar, não, eu já conheci o processo, eu já tinha lido o processo, né? Tanto o que estava dirigindo, como a que estava lá fazendo as sobrancelhas, não é isso? Aí, a pessoa lá que entrou, né, com a ação na justiça, ela pode ficar se perguntando, e aí? Será que eles se detiveram no meu assunto, no meu problema, não é? Será que dirigindo, andando de carro na rua, ou lá na esteticista, né? Sim. Eles trataram bem do meu caso, da minha questão, da minha reclamação na justiça? Essa é a pergunta, né? Do que, por exemplo, para usar um termo técnico, né, que os magistrados costumam usar, essa é a pergunta do jurisdicionado, né? Que é a pessoa que entrou com essa ação na justiça. Já pensou se a moda pega, hein? Exatamente. Já pensou? E aí, outro questionamento que se faz é o seguinte, não é? O Ministério Público, o Poder Judiciário também me parece que está em home office, é isso? Sem dúvida. É isso? Home é o que em inglês? Casa. Trabalho em casa, né? né? Ah, sim, é casa. Né? Exatamente. O ali era o seguinte, era o Era car office, é isso? Car office.
E o Static Office, é isso, Nayara Moura? É isso? pode ser também, Lúcio. Lúcio lançando novas nomenclaturas para o trabalho fora do ambiente, de trabalho. É verdade. O problema maior, Lúcio, em situações como essa é o seguinte. Há pouco tempo atrás nós vimos aí um desembargador rasgando uma multa de um policial que acabou o multando por não estar utilizando máscara em um parque, né? E ele fez um escândalo, foi repercussão nacional, dizendo, olha com quem você está falando, entendeu? Você é um analfabeto. Falou isso para o policial exercendo a sua função de forma plena, né? Isso ganhou repercussão nacional, porque não dizer internacional. Aí você vê uma situação como essa, que é claro que não representa de forma alguma a maioria dos desembargadores, que são competentes, são íntegros, estão ali para desenvolver da melhor forma possível o seu trabalho. Agora, cadê o comprometimento, né? A pessoa que está sendo ali sentenciada ou de certa forma analisada pelos desembargadores, a pergunta é exatamente essa: que tipo de comprometimento uma desembargadora dessa está tendo, ou atenção dispensada ao processo durante uma live como essa? Vergonha alheia para seus colegas, né? Sem dúvida alguma. Se você observar a linguagem corporal dos demais, você vai perceber que eles mesmos ficaram sem graça com relação a essa situação. Até porque se estivesse fazendo algo que fosse assim, totalmente correto, né? Que não pudesse ser objeto de algum tipo de censura, a imagem não ia aparecer. Não ia aparecer. Apareceu sem querer. Sem querer. A Nayara acabou de ler aqui a notícia, né? Apareceu sem querer, porque ela estava com a câmera desligada. Estava com a câmera desligada pelo seguinte, porque tinha uma sessão, era do pleno, a sessão do pleno do tribunal, né? Ou de alguma câmara lá reunida, né? Que eles costumam falar, câmaras reunidas. Uma reunidas. ação movida contra a Águas Cuiabá. Né? Importantíssimo. Se fosse alguma coisa que não tivesse problema, a câmera estaria ligada. Sem né? dúvida. Estaria ligada. Sem dúvida. Né? Eu, como simples cidadão e professor, eu tenho muito mais admiração, onde eu queria chegar na minha fala. A gente precisa aprender a admirar certas pessoas. Desculpa, só abrindo parênteses, mas ela teve que ligar porque ela foi citada. Ela teve que citar para votar. Só que aí outra coisa, ela não sabia do horário? Não, se ela estivesse no ambiente de trabalho, não ia poder desmarcar. Claro. Bom, mas se ela foi, Nayara, o que eu quero colocar é o seguinte. É desleixo. Se ela ligou a câmera naquele momento, quando foi citada, ela estava acompanhando a sessão. Ué, ela estava acompanhando. Claro que estava. Ela foi citada para votar, Lúcio. Exatamente. O doutor Rubens de Oliveira, que é um desembargador que eu admiro, eu o conheço e o admiro, né? E tenho orgulho de ter desembargadores como o Rubens de Oliveira, como outros ali que são importantes. Você está entendendo? Essa admiração é importante para o cidadão. Os poderes precisam ser admirados, assim como os seus membros, né? Certo? Eu não consigo admirar uma desembargadora dessa, que é uma associação importante como essa, a hora que ela é citada para votar, ela é obrigada a abrir a câmera, ela vai estar fazendo sobrancelha. Espera aí, dia todo para fazer. Quer dizer, sabe? É uma falta de respeito, inclusive com o cidadão, comigo, eu que pago o salário dela, e nós pagamos o salário dos desembargadores. Eu acho que é só uma questão de postura, de conduta, né? Por falar em poder. Só isso. E por falar em poder. Fica também um mau exemplo de dirigir no celular, né? E por falar em poder judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, vai dar uma olhadinha básica, né? No que aconteceu. Não nesse caso, professor Haroldo. Qual caso? Num outro caso, né? O Conselho Nacional de Justiça vai dar uma olhada, assim, né? De forma mais cuidadosa, né? No que aconteceu no final do ano, né? Aqueles salários, aquele né? taxa extra lá. Não é da taxa extra, grana não. extra que recebeu. Não, é do que receberam grande parte dos desembargadores, né? No final do ano. Tudo bem, tem férias? Tem 13º? Tem penduricalho disso, tem penduricalho daquilo. Me parece o seguinte, que apenas 5 desembargadores receberam menos de R$200 mil. Mas que injustiça. Me parece isso, que 5, me parece, né? O resto tudo acima de 270 mil. Se eu estiver equivocado, me corrijam, não tem problema nenhum, mas a informação que eu vi é de que apenas 5 receberam menos de R$200 mil. Teve gente que recebeu 240, 270, teve um que parece que recebeu R$298 mil. Aí eles falaram, não, isso aqui é o seguinte, é que tem, o que eu falei aqui, férias, 13º, benefícios acumulados, né? Privilégio disso, privilégio daquilo.
Aí é o seguinte, é aquilo que a gente conversava outro dia aqui, né? Tem lá o teto constitucional. Ninguém pode receber mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é de R$ 39.300, né? Aí é o seguinte, eles arrumam um jeitinho de driblar a própria lei, não é isso? Eles arrumam um jeitinho de driblar a própria lei. Ou não é driblar a própria lei, receber um salário de 250, 270, 290 mil reais, sendo que o teto constitucional é de R$ 39.300. E detalhe o seguinte, nas instituições, isso não ocorre. Isso não ocorre, não é no final do ano, não, é no dia a dia. No dia a dia, né? Uhum. Eles recebem 70, 80, 90, não é isso? 100 mil reais, não é só lá, não estou falando só do Poder Judiciário, não. Nos outros poderes e instituições, né? Nos outros poderes e instituições. Olha, quem tem salários mais comportados aí é o Poder Executivo. O Poder Executivo é que tem os salários mais comportados. A gente pode utilizar esse termo. Perto da minha casa foi construído um prédio, um edifício, há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás. Um edifício muito imponente, gigante, gigante, né? Enfim. E aí a média do apartamento, o apartamento mais barato custava R$ 2.800.000. O mais barato. E eu, como tenho amizade com corretores de imóveis, que são amigos meus de longa data, falei, escuta, quem que compra apartamento? Qual o perfil das pessoas que compram apartamento? Isso aí era barato para você. 2 milhões. Não, para mim não. 2.800.000 ou mais barato, entendeu? Aí você tinha 3 milhões e meio, 4 milhões. Eu falei, qual o perfil do comprador, né, desse tipo de apartamento? Falaram, Haroldo, aqui magistrados, políticos e empresários. Nenhum Esse jornalista? é o perfil. Mas nem passa perto. Olha, magistrados, políticos e empresários. Esse é o perfil de apartamentos acima de 2 milhões e meio de reais. Deixa aqui a participação do nosso telespectador via WhatsApp. Bom dia, bancada. Essa desembargadora, que vergonha a classe dela. Ismael, do bairro Jardim Guanabara. A classe política hoje toda é uma vergonha. Classe do judiciário, né? Tem aqui o Jaime, de Rondonópolis. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Esses dias um desembargador chamou a atenção de uma advogada porque ela estava numa audiência e dirigindo o seu veículo. Faltou também ali os colegas, né, chamarem a atenção. Diz aqui o nosso telespectador. Deixa eu mandar um abraço para Silvana, do Tijucal 2, porque o Isaac, de Campo Grande, está assistindo a gente aqui. No A Notícia de Frente, agradeço a participação de todos os nossos telespectadores. Tem mais gente aqui, 2 desembargadores imoral que ganham uma fortuna para trabalharem de forma séria e ser um bom exemplo para a sociedade. E não vão ser punidos e depois querem prender o índio por fazer a dança da chuva. Ele manda aqui, né, pra gente o postzinho. É bem isso mesmo, meu amigo, bem isso, né? Tem que começar o exemplo de cima, né? De onde vem as leis. O que é que acontece quando o desembargador tem uma conduta, comete uma conduta desviada, uma conduta errada, por exemplo, comete algum tipo de crime ou qualquer coisa? O que é que acontece, Lúcio? O máximo que acontece? Aposenta ele, né? Com o salário. Com o salário. Claro. Uma beleza. Com o salário. Com o salário. Essa é a realidade da situação. Esse desembargador que você citou aí, me parece que foi lá na Baixada Santista, né? Baixada Santista. O episódio dele lá com o guarda, de trânsito, né? Pensa um sujeito arrogante. Não foi aposentado, né? Está respondendo ao processo e tal, mas se for afastado das funções, vai ser aposentado e recebendo o salário dele. Integral. A pergunta é, por quê? Por quê? Por que é assim? Por quê? Não é? É o seguinte, aí daqui a pouco tem certeza que o telespectador que está nos acompanhando, ele também vai se lembrar. Tudo bem, eles falam que não foram denunciados, né, que a justiça não se pronunciou, que eles só são investigados, piriri, pororó.
mas os desembargadores, os conselheiros afastados do Tribunal de Contas, igualmente continuam recebendo os salários, né? Exatamente. Há mais de 3 anos. Há mais de 3 anos. Aí o que eles argumentam é o seguinte: olha, não teve denúncia nenhuma contra os conselheiros, então eles têm que receber, né? Porque eles não foram condenados, apenas estão afastados das suas funções. Mas aí, se forem condenados, devolvem o que recebeu? Não, difícil. Pronto, já respondi na lata. Vamos trocar aqui de assunto. A Prefeitura de Cuiabá proibiu as festas de carnaval e suspendeu o feriado. Os órgãos públicos municipais vão funcionar normalmente, tudo para evitar mais casos, internações e mortes por Covid-19. As informações a gente confere agora com Antônio Carlos Silva. O novo decreto municipal da Prefeitura de Cuiabá transforma as datas de 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021 em dias úteis. Ou seja, nestas datas, os órgãos públicos municipais irão funcionar normalmente. O decreto assinado pelo prefeito Emanuel Pinheiro também proíbe a realização de qualquer evento carnavalesco nesses dias. As medidas são para evitar o aumento das infecções, internações e mortes causadas pelo novo coronavírus. A Prefeitura, no mesmo decreto, divulga os 2 telefones principais para denúncias de irregularidades, como a realização de aglomerações devido ao período de carnaval. Um dos canais é o telefone do Disque Silêncio, celular 99341-3000. Também o número da Polícia Militar, 190. Olha, e agora vamos falar da vacina. Depois a gente vai voltar a falar mais sobre os decretos da Prefeitura, porque tem a questão das aulas, que é o destaque do Haroldo. Daqui a pouquinho a gente vai saber também qual que é o do Lúcio. Deixa eu ir para a matéria das vacinas, porque um carregamento com 11 mil doses da vacina Coronavac chegou em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, na tarde de ontem. A carga foi levada para o centro de distribuição da Secretaria de Saúde, de onde as doses serão encaminhadas para os municípios. De acordo com o direcionamento do Ministério da Saúde, essas doses contemplarão exclusivamente trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. Diferentemente da primeira remessa, que foram encaminhadas 126 mil doses para imunizar cerca de 63 mil pessoas, com 2 doses para cada. Neste lote, o Ministério da Saúde decidiu encaminhar os imunizantes relativos especificamente à primeira dose, de forma que todo o quantitativo será utilizado na primeira aplicação. A remessa com as unidades da segunda dose será encaminhada posteriormente pelo órgão do Ministério da Saúde. Para a Coronavac, o prazo para aplicação da segunda dose é de entre 14 e 28 dias. E eu quero trazer agora os dados da Covid em Mato Grosso, através do boletim epidemiológico divulgado ontem. Das últimas 24 horas, foram 209.004 confirmados dessa doença, 195 pessoas já se recuperaram, o número de mortes chega à marca de 4.993, quase 5 mil óbitos por esta doença em Mato Grosso. Nas últimas 24 horas foram notificadas aí 916 novas confirmações e 25 mortes. Aí a gente olha também para a taxa de leitos de UTI, né, que chega a 67, é isso que está ali no boletim? Não, esse é o boletim? Ali, 67,67%. E o GD traz que um adolescente de 14 anos de Cuiabá e outras 24 pessoas morreram aí em decorrência da Covid. Lúcio, professor, ontem eu conversei no Tribuna, no programa da Rádio Vila Real, com o secretário Gilberto Figueiredo. Eu fiquei, assim, bastante assustado. Ele disse que a situação dos hospitais particulares já está em colapso. Já quase não tem vaga, lotação máxima, ou seja, quem tem plano de saúde tem que ser encaminhado aí para unidades públicas.
e a situação está bastante grave. E ele disse que a esperança realmente é na imunização. Nós estamos vivendo um momento de transição mesmo, de dor de um lado por óbitos crescente, né? E do outro lado a esperança com relação à vacina que está chegando, né? A meia conta-gotas, mas está chegando. Nós temos um contingente de 21 mil profissionais de saúde que precisam ser vacinados. Já tem vacina suficiente para dar a primeira e segunda dose de Coronavac, né? Agora, esse período agora, dos próximos 20 Suficiente para quê? Profissionais de saúde, para os profissionais de saúde. As vacinas que chegaram, elas são suficientes para todos os profissionais de saúde? 21 mil profissionais de saúde, né? Considerando que nós recebemos 120. Mas ainda não é suficiente. Pois é. Ainda vai ficar muita gente de fora. Vai ficar muita gente de fora. Até o próprio secretário, ele não é da saúde, mas ele está ali, né? Todos os dias em hospitais, ele também não vai Mas como se que, imunizar. se o nosso contingente é de 21 mil pessoas, e nós temos mais de 120 mil vacinas, como é que não é o suficiente? É porque esse grupo aí, esse grupo 1 aí de prioridades... só linha de frente. Mas aí, e as outras pessoas que estão dentro desse grupo? Por enquanto que são os idosos institucionalizados. Esse é o segundo grupo. Não. É o primeiro grupo. No primeiro, só que não vão ser vacinados agora. Bom, enfim. Vai para a segunda fase junto com os idosos, né, como um todo. Sim, sem dúvida. Então, esse período, o Brasil está vacinando, já vacinou mais do que a Índia, né, e está vacinando. O importante é que está vacinando e a logística está funcionando. E as vacinas estão chegando. Basta chegar o IFA aí da China o mais rápido possível para que o Butantan possa voltar a fabricar, assim como a Fiocruz. Né? E ontem disse que foi resolvido, né? Ontem foi resolvido. Né? Foi resolvido ontem. E a Nayara está me fazendo um sinal aqui de que temos uma matéria sobre isso. Nós temos uma reportagem aqui sobre isso. Né? Diz que o próprio presidente da República, né, Jair Bolsonaro, anunciou de que nos próximos dias chega aí o famoso insumo farmacêutico ativo, né, que sem ele não tem como fabricar as vacinas. E falando em governo federal, destacar aqui uma frase, né? Vacinação em massa é decisiva para o bom desempenho da economia brasileira. Bom, essa frase aí não é de nenhum infectologista, não é de nenhum cientista, não é de nenhum esquerdista. Essa frase aí é de um senhor chamado Paulo Guedes, né? O Posto Ipiranga, né? Já foi o Posto Ipiranga, né? Que é o ministro da Economia do governo federal. E olha só, a frase dele é a seguinte, abre aspas, espero que todos se cuidem, saúde e vacinação em massa são críticos, são fatores críticos de desempenho econômico também. Então, para que a economia possa voar novamente, nós precisamos acelerar essa vacinação em massa. Fecha aspas. Bom, então aqui é o seguinte, o ministro Paulo Guedes está dizendo, olha, tem que vacinar porque é o seguinte, vacinando dá para retomar a economia com mais vigor. Ele utiliza o termo aqui, voar, né? Ele pode até exagerar um pouquinho, mas ele está no papel dele, é o ministro da Economia. Então, este é o recado, né? Que todo mundo deve dar, né? Mas na verdade... Que é o seguinte, porque a reclamação, qual é a briga que tinha até pouco tempo atrás? Não, o governador fulano de tal, o prefeito fulano de tal, decretou o lockdown, né? Vão acabar com o país, né? Pode não morrer da Covid, mas vai morrer de fome porque a economia vai parar. Então, tem que prestar atenção no que o ministro da Economia está falando. Vou repetir a frase. Vacinação em massa é decisiva para o bom desempenho da economia brasileira. A verdade, Lúcio, que acendeu uma luz amarela no Palácio, né? No governo federal, por conta da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, e eles decidiram mudar o discurso. Até porque o Eduardo Pazuello, que é o ministro da Saúde, vai prestar depoimento agora na Polícia Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República. O ministro lá do Supremo Tribunal Federal deu 5 dias para ele marcar a data e o local do depoimento. Do depoimento com relação à possível suposta negligência, no caso em Manaus e em outras atitudes de enfrentamento à Covid-19 no Brasil. Então esse depoimento vai acontecer. E o que acontece é o seguinte, inclusive o próprio Mourão, vice-presidente da República, já saiu com um discurso meio apaziguador, né? Tentando
tentando defender o ministro da Saúde e pedindo que realmente essa investigação deve acontecer. Mas, ao mesmo tempo, já orientou o presidente Jair Bolsonaro a dizer o seguinte: olha, baixa a bola que você está indo num caminho ruim. Você está cavando sua própria cova. O impeachment pode acontecer, você pode ter a minoria, né? Arthur Lira perdendo na Câmara, ganha Baleia Rossi, e Baleia Rossi pode apreciar e pode colocar a apreciação do impeachment. Então, o governo botou um certo pé no freio para tentar passar esse período de transição de vacinação, porque o governo acredita que nos próximos 15, 20 dias, né, se o Brasil começa a ser vacinado num ritmo mais acelerado, as pessoas começam a ficar mais acomodadas e mais tranquilas com relação à economia, principalmente, porque a pressão dos empresários no Brasil está sendo gigantesca, tanto de quem é contra o Bolsonaro como de quem é a favor de Bolsonaro. Então, a situação não é tão simples assim. Vamos aqui então falar da vacina, dos insumos, porque o presidente Jair Bolsonaro disse que a matéria-prima para as vacinas que deve chegar aí nos próximos dias no país. Confira na reportagem. A notícia foi dada em uma rede social. O presidente afirmou que 5.400 litros de insumos para a produção da Coronavac pelo Instituto Butantan foram liberados. O presidente disse que a negociação para a chegada da matéria-prima para a produção da vacina da AstraZeneca pela Fiocruz também está sendo acelerada. De Manaus, o ministro da Saúde comentou: a previsão de chegada dos insumos no Brasil é até o final desta semana, garantindo com isso a continuidade da fabricação e distribuição das vacinas. Enquanto isso, seguem as negociações para que os brasileiros tenham acesso a outras vacinas. Hoje, houve mais uma reunião entre a Anvisa e representantes do laboratório União Química, que pretende produzir toda a matéria-prima da vacina russa Sputnik V aqui no Brasil. Eu acho que o nosso país tem que ter produção verticalizada, não pode ficar dependendo. Nós somos uma grande nação e temos que produzir vacina com alta tecnologia aqui no nosso país. No fim de semana, o Ministério da Saúde admitiu que recebeu uma oferta da Pfizer, mas, segundo o Ministério, seria uma conquista de marketing para a produtora da vacina e uma frustração para todos os brasileiros, porque haveria poucas doses do imunizante. A nota diz ainda que as cláusulas do laboratório eram leoninas e abusivas, mas que em nenhum momento o governo federal fechou as portas para a farmacêutica americana. Pressionado pela crise da saúde no Amazonas, o ministro Eduardo Pazuello está em Manaus desde sábado, sem data para voltar a Brasília. Hoje, em entrevista coletiva, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez duras críticas ao ministro. Por isso que eu defendo a CPI. Se o Ministério da Saúde não respondeu à Pfizer, é crime. Crime contra a população brasileira. Qual é o nome técnico? Eu não sei, não sou advogado. Mas de não ter respondido à Pfizer, né, ter tratado de forma irrelevante o alerta da Pfizer, para mim é crime. Todo mundo também pegando ali uma carona para aparecer um pouquinho, né? Deixa eu só ler uma nota aqui rapidinho, Lúcio, antes de você comentar, que o ministro da Saúde não vai comentar as declarações do presidente da Câmara. O Ministério, né, como um todo, e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou ainda ontem que 10 milhões de doses da vacina de Oxford devem chegar no Brasil nos próximos dias, ou seja, chegou 2 milhões no sábado e vai chegar mais 10 milhões da dose da vacina da AstraZeneca. O governo federal, ao informar ontem, né, o presidente Jair Bolsonaro, ao informar que estava resolvido o problema aí do insumo, que a China já tinha avisado, olha, estamos aqui ultimando os detalhes para enviar aí 5.400 litros, não é isso? Do insumo farmacêutico ativo. Foi comunicado também que participaram dessas conversações com a China o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mas o seguinte, tiveram que colocar também a ministra Tereza Cristina, a ministra da Agricultura, para conversar com os chineses. O governo federal não divulgou, mas eu desconfio que acabou entrando no circuito para conversar com as autoridades chinesas, uma pessoa que é muito sensata no governo federal. O general Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Isso não foi divulgado, pelo menos
eu não tive acesso a essa informação, mas eu tenho quase certeza que ele acabou entrando no circuito, né? Porque até poucos dias atrás aí, a relação entre Brasil e China, entre os governos, né, não era assim, vamos dizer, não podia ser chamado assim de uma relação amigável, não é isso? Daqui para lá eram críticas pesadas, né? Críticas pesadas, algumas sem nenhuma prova. De lá para cá, eles cobrando que as autoridades brasileiras refizessem o discurso, né? E ontem teve um documento, né? Uma postagem lá das autoridades chinesas, tanto do embaixador da China, como me parece que do presidente da China. Então, mas é bom, né? É bom que o assunto foi encaminhado, que foi resolvido, era isso que precisava ser feito. Não tinha problema político? Tinha, sim, senhor. Superaram muito bem, para o bem do nação, Brasil, que precisa da vacina e para atender o que pede o ministro Paulo Guedes. Vacinação em massa é decisiva para o bom desempenho da economia brasileira e também para proteger a população da Covid-19. Olha, deixa aqui algumas participações. Se a compra da vacina ficar por conta de prefeitos e governadores, teremos um vacinão, ou seja, corrupção para todos os lados. É mais ou menos isso que o Mourão está buscando na defesa, ele saiu em defesa do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Né? Tem mais gente aqui, Ele saiu em defesa justamente por isso, porque lá em Manaus, né, com relação às acusações que estão sendo feitas, né, com relação ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, né, Manaus recebeu 13 bilhões de reais. Vou repetir, 13 bilhões de reais. Né? Todas as ações do governo federal para com Manaus foram elencadas pelo Ministério da Saúde. E agora ele vai relatar isso lá junto à Polícia Federal. Né? Quer dizer, então se é que tem que fazer uma investigação, é preciso que se faça também uma investigação nos governos, nas prefeituras, para ver com relação à corrupção durante a pandemia. Não é só você investigar ministro. Eu acho que é importante, é válido, tem que se ter transparência, porque é um processo democrático, vivemos num país democrático, né? Tá? Mas é mais importante ainda investigar exatamente para onde foi o dinheiro que foi enviado a Manaus, ao Amazonas, 13 bilhões de reais, né? Isso que o Mourão está saindo em defesa do Pazuello. Tem mais uma aqui, bom dia, bancada da Notícias de Frente. Como faz as pessoas que não têm condições de ficar em casa? Não é assalariado, como muitos, não tem condições. Quem vai ajudar essas pessoas? Esse auxílio aqui em Cuiabá não deu para nada. O imposto come quase tudo. Tá difícil. É o Denis do Altos da Serra. Ele se refere, eu acho que tinha um auxílio, né, para umas categorias aqui em Cuiabá. Eu não sei nem como que ficou isso, mas inclusive foi de pouco o presidente tempo, disse que auxílio não é aposentadoria. O auxílio emergencial não deve acontecer. Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou sobre isso e disse que o auxílio não é emergencial. Bolsonaro nega a volta e diz que o benefício não é aposentadoria. Pois é, mas ele tinha que achar um caminho. E existem caminhos para isso, Nayara, sabe? A gente fala assim, poxa, mas a economia está quebrada, o Brasil está quebrado. O Brasil não está quebrado, o Brasil tem condições, né? Qual o principal capital de um país? São os brasileiros, é o ser humano. A gente precisa achar alternativas para poder minimizar essa situação. Porque se o governo federal não consegue dar esse auxílio, pelo menos durante esse período em que nós temos um número crescente de pessoas contaminadas, né, e desempregadas, consequentemente, nós travamos a economia do país e aumentamos a fome, a miséria. É isso que preocupa. Deve ter uma entendendo? outra saída. São mais de 14 milhões de desempregados aqui no país, não é isso? Teve uma retração fortíssima na economia, não é isso? Aí é o seguinte, aí muitas empresas fecharam, né? Aí com as regras de isolamento social, né? Muita gente ficou sem trabalhar, né? Ou seja, ficou sem trabalhar, não conseguia receber. Não é isso? Então, eu já disse aqui, vou repetir novamente, o auxílio emergencial foi pago aí pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro, foi fundamental para quê? Para que a gente não tivesse
num clima social pior do que nós estamos hoje. Para que ninguém né? morresse de fome, por exemplo, para que ninguém morresse de fome. fome. Essa é a questão. Essa hoje é a questão. Né? Por exemplo, no Jornal do Meio-Dia ontem, o senador Wellington Fagundes comentou, olha, tudo bem, concordando até em parte com o presidente da República, olha, auxílio não é aposentadoria. Só que, na visão dele, é o seguinte, olha, não podia ter sido cortado da forma como foi cortado. Ele achava que deveria ter, assim, uma redução, né? Porque a pandemia no valor do auxílio, porque a pandemia em alguns continua. estados estão em lockdown. Porque a pandemia continua. Eu só não concordei com a questão da impressão de moedas, que ele acabou citando no Jornal do Meio-Dia, não é solução e a gente já viu que deu muito errado no nosso país. Mas eu prefiro o seguinte, Nayara, Nos anos 50, eu prefiro o seguinte, pode concluir. Não, nos anos 50, Juscelino Kubitschek fez isso e o Brasil só se recuperou em 1990 com o Plano Real. Mas recuperou, né? É aquela coisa, Recuperou, você imprime moeda, você joga moeda no comércio, tudo vai aumentar. Então o valor do auxílio acaba que não vai dar para fazer nada com ele. Mas fica é elas por preferível elas. o que, então? Ao invés de imprimir moeda... Mas deve ter outra não, alternativa, né, Posso Lúcio? falar? Pode. Ao invés de imprimir moeda, né, que vai causar um prejuízo danado para a nação, aí é o seguinte, então, nós deixamos que as pessoas morram, abandonamos pessoas pobres, né, sem dinheiro, sem trabalho, sem perspectiva, deixamos essas pessoas morrerem, porque é o seguinte, eu sempre vou dizer o seguinte, olha, só não tem jeito para a morte. Tudo bem, eu concordo com você que imprimir moeda não é o melhor caminho, mas é o seguinte, entre imprimir moeda e ver a população perder a vida, eu não tenho dúvida do que deve ser feito. O problema é que não vai adiantar de muita coisa, não vai ter poder de compra. Essa que é a questão. Não, tudo bem. Mas deve ter outras fontes, claro cabe que aí tem. os parlamentares. Mas deixar as pessoas morrerem resolve, né? Essa é a questão. É óbvio que tem. Hoje nós temos um dos países mais desiguais do mundo. Taxa as grandes propriedades, as grandes fortunas do país. Tem outras alternativas. Taxa as grandes fortunas. Se você pega, tem 6 brasileiros hoje que estão na Forbes como os maiores bilionários brasileiros ganhando com a pandemia. Cadê as grandes empresas? Cadê as grandes multinacionais? Né? O que eu digo é exatamente isso. Né? Por exemplo, quando eu digo que a nossa tributação no país é errada, em que o sujeito que é o barão da soja paga o mesmo imposto de 1 quilo de feijão que o seu Chico da couve, entendeu? Que ganha R$300 por mês, o imposto que os dois pagam é a mesma coisa, está errado. Está errado, é uma desigualdade gigantesca. O que tem que acontecer é que quem tem mais, paga mais. E numa situação como essa é que aflora cada vez mais a desigualdade e a injustiça social em nosso país. Quem tem muito agora, os bilionários que ficaram mais bilionários nesse país, é que tem que ajudar de uma certa forma. O governo precisa taxar as grandes propriedades, tirar um pouco de quem tem muito e não precisa, para ajudar quem não tem nada e está morrendo de fome. Deixa eu saber assim. rapidinho os destaques de vocês para hoje, numa frase aí, porque já estamos atrasados. Lúcio, qual que é o seu? Uma frase? Vou usar a frase do jornal A Gazeta de hoje. Você também uma frase. MDB uma frase. Faz convite à Gisela. Aí é o seguinte, mais uma frase só? Tá, eu deixo. E ela foi procurada, né, por Janaína Riva e por ele, Carlos Bezerra. E aí, como é que fica a situação de Emanuel Pinheiro? Pronto. Eu fiquei pensando aí, seria mais um indício de que Emanuel vai sair, mas vamos deixar para o seu destaque. E o seu? O meu é com relação ao decreto, o último decreto do prefeito Emanuel Pinheiro, com relação à volta às aulas municipais, né, pública e privada. Certo, gente, vamos para o nosso primeiro intervalo. Olha, 6 horas e 45 minutos, estamos aí 45 minutos no ar, sem intervalo. A gente vai para o primeiro intervalo, na volta tem mais a Notícias de Frente.